Olá, boa noite a todos. Me digam se vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem. Então, na aula anterior, foi a aula de introdução, nós conversamos a respeito da importância dos estudos na nossa vida espiritual e na nossa vida como um todo, né? Nós, como somos seres racionais, criaturas intelectuais, nós precisamos da inteligência para conseguir desempenhar tudo aquilo que nós precisamos desempenhar ao longo da nossa vida e com o intuito de alcançar a plenitude da nossa existência. Então, o estudo é muito importante porque nós precisamos de uma série de conhecimentos e nós só alcançamos esses conhecimentos, na maioria das vezes, por meio do aprendizado. Aprendizado com outras pessoas, aprendizado por meio dos livros, por meio do raciocínio, por meio da meditação, né, todas aquelas formas que nós já comentamos, então. Então, agora que nós já entendemos a importância disso, nós vamos, então, nos dedicar a estudar. E como eu falei, nenhum conhecimento pode ser mais importante para a nossa vida do que o conhecimento do catecismo. Então, por isso, nós vamos aqui nos dedicar a tentar aprofundar o máximo que nós pudermos, dentro de um determinado limite, é claro, o conhecimento do nosso catecismo, né? Por que eu digo dentro de um determinado limite? Porque, por exemplo, a aula que nós vamos dar hoje, ela envolve muitos conhecimentos muito elevados, de metafísica, por exemplo, de lógica. Então, se eu fosse explicar absolutamente tudo que é possível explicar aqui, dentro da minha capacidade somente, já seriam muitas e muitas aulas somente para isso que nós vamos comentar aqui hoje, né? Para nós, assim, ensinarmos de forma exaustiva. Então, não é o intuito isso, né? Nós não queremos fazer um catecismo barra faculdade, universidade medieval de metafísica. Nós queremos aprofundar de maneira bastante profunda, sim, o catecismo, mas sem precisar que isso seja um conhecimento muito dedicado, muito específico e que somente certas pessoas conseguiriam acompanhar, né? A gente quer fazer com que ele seja um pouco mais abrangente para que a maioria das pessoas consigam acompanhar e se aprofundar, tá? Então, aquelas pessoas que têm um pouco mais de capacidade vão conseguir acompanhar e tirar proveito, e aquelas pessoas que às vezes não têm tanta capacidade de alcançar assuntos mais elevados como a da metafísica, por exemplo, vão conseguir também se aprofundar e tirar um bom proveito. Então, em todas as aulas, nós seguimos o seguinte plano. Nós vamos seguir o Catecismo de São Pio X, como eu já havia dito, então é importante, não é obrigatório vocês terem, mas é bom vocês terem, se não tiver também, é muito fácil você encontrar um PDF em qualquer, na internet mesmo, né? Para você conseguir acompanhar o texto. Porque qual a minha sugestão? Não faria sentido, ao meu ver, como nós estamos pensando em aprofundar esse catecismo, não faria sentido que nós seguíssemos lendo tópico por tópico, né, e explicando, porque ficaria um pouco maçante, né? E também muitos assuntos aqui já são muito claros no Catecismo de São Pio X. O Catecismo de São Pio X, ele tem essa característica que é de ser muito claro. Então, a pessoa lendo isso aqui já consegue tirar muitas conclusões. O que eu quero é focar naquilo que nós podemos aprofundar. Então, por isso eu vou seguir exatamente esse conteúdo aqui, porém eu não vou estar lendo tópico a tópico. Então, pode ser que às vezes eu não vou mencionar uma parte ou outra, porque eu julguei que não era necessário. Então, por isso eu acho interessante que vocês façam a leitura, ou antes da aula, ou depois da aula, para que vocês possam, né, seguir exatamente o que está sendo dito aqui, e que vocês acompanhem a aula para entender aqueles pontos que nós conseguimos aprofundar, para entender desses pequenos parágrafos que estão aqui, né, como hoje, que especialmente pouquinho mais de uma página, né, nós vamos dar uma aula inteira a respeito desse assunto, e como eu falei, nós não vamos falar tudo que há para dizer sobre esse assunto, mas nós já vamos, vocês já perceberão que é possível aprofundar muita coisa, tá bom? Então, esse será o plano para todas as aulas, né? Então, hoje nós vamos falar aqui especialmente da primeira parte, né, onde ele explica um pouco sobre o credo, e especialmente sobre de Deus Pai e da criação. Então, por exemplo, na próxima aula nós vamos sobre os anjos. Então, nós temos aqui mais uma página um pouquinho,
e nós vamos ter, então, uma aula aqui aprofundando todos esses temas sobre os anjos. Depois nós teremos uma aula sobre o homem, e assim vocês vão conseguir acompanhar o que está ensinado aqui no Catecismo de São Pio X e o aprofundamento que nós vamos trazer aqui por meio das aulas desse catecismo, tá bom? Então é isso, vamos iniciar com uma oração. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Infalível Criador, que dos tesouros da vossa sabedoria tirastes as hierarquias dos anjos, colocando-as com ordem admirável no céu, distribuístes o universo com incantável harmonia. Vós, que sois a verdadeira fonte da luz e o princípio supremo da sabedoria, difunde na minha mente o raio do esplendor, removendo as duplas trevas nas quais nasci o pecado e a ignorância. Vós, que tornais fecundas as línguas das crianças, tornais erudita a minha língua, espalhais sobre os meus lábios a vossa bênção. Concede-me a curacidade para entender, a memória para reter, a sutileza de revelar, a facilidade de aprender, a graça abundante de falar e de escrever. Ensina-me a começar, rege-me a continuar e perseverar até o término. Vós que sois verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que vive e reina por todos os séculos dos séculos. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Tomás de Aquino, rogai por nós. Nossa Senhora da Aparecida, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, lembrando a vocês que quem está assistindo ao vivo pela plataforma da Qurify, eu não vou conseguir ver os comentários de vocês aqui, tá? No final da aula, eu posso entrar na plataforma para verificar se vocês deixaram algum comentário, então as perguntas, de forma geral, eu vou responder no final da aula, tá? Mas se vocês querem fazer algum comentário aqui em tempo real, acho que vocês têm acesso ao link aí do vídeo para poderem assistir pelo YouTube. Tá bom? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que nós devemos aprender a respeito da nossa doutrina é que existe uma coisa chamada fé. Todo mundo sabe, todo mundo já ouviu falar que para ser católico, para ser cristão, é preciso fé. É preciso ter fé, né? E dentro, o que significa essa fé, sobretudo, né? A fé, ela é aquilo que nós devemos crer, né? A revelação que Deus fez a respeito de determinadas verdades. Então, como eu expliquei na aula anterior, nós, como seres intelectuais, nós precisamos de determinados conhecimentos para conseguirmos alcançar a perfeição da nossa existência, para nós conseguirmos viver de acordo com aquilo que nós somos feitos para viver. Então, nós precisamos desses conhecimentos. Certos conhecimentos nós conseguimos alcançar de forma natural, e outros nós precisamos que Deus nos revele, porque eles excedem a nossa capacidade. Então, nós precisamos que Deus mesmo nos revele. Como é que Deus nos revela? Deus nos revela por meio de determinadas pessoas. Então, ele ensina, né, para determinadas pessoas aquelas verdades. Por exemplo, Deus ensinou, Deus legou a Moisés as tábuas com os 10 mandamentos lá no deserto. E, por meio de Moisés, né, Deus ensinou a Moisés diversas verdades que depois Moisés ensinou para o povo. Então, a fé, ela se reduz, né, por assim dizer, a nós acreditarmos num determinado conhecimento que alguém nos transmite. Então, alguém nos passa, nos lega esse conhecimento. Enquanto católicos, esse conhecimento, sobretudo, é aquele conhecimento que foi ensinado, ministrado por nosso Senhor Jesus Cristo para os apóstolos, e os apóstolos, então, ensinaram sucessivamente os padres, os fiéis, e esse conhecimento foi passando de geração em geração, por meio da tradição, por isso a tradição é algo tão importante na religião católica, e por meio dessa tradição, então, né, dessa sucessão de ensinamento e aprendizado de determinadas verdades, nós já vamos ver quais são essas verdades, nós recebemos a fé. Por isso que se diz que a fé vem pelo ouvido, porque nós precisamos aprender de alguém que nos conta. Olha, houve 2000 anos atrás, né,
um homem que também era Deus, chamado Jesus Cristo, que veio, que nasceu de Maria Virgem, etc. E aí, por isso mesmo, nós temos o credo dos apóstolos, né? Então, nós temos 12 artigos aqui, que são 12 sentenças que nos dizem 12 verdades, as quais nós devemos acreditar. Então, por que é que nós devemos acreditar? Porque, para o conhecimento da verdade, existem duas formas pelas quais nós podemos conhecer a verdade. A primeira delas é a utilização natural da nossa inteligência. Então, com a utilização natural da nossa inteligência, nós conseguimos conhecer a verdade, né? Por exemplo, você conhece que 2 mais 2 é 4. E você sabe que 2 mais 2 é sempre 4. Então, você tem o conhecimento dessa verdade que você consegue alcançar com a sua inteligência. E esse tipo de conhecimento, ele é um tipo de conhecimento que te dá certeza. Ele te dá certeza porque a sua inteligência domina inteiramente esse conhecimento. Não te falta nada que seja necessário para a demonstração desse conhecimento. Então, você consegue demonstrar ele para você mesmo. Você consegue tentar olhar ele por diversos aspectos, e todos os aspectos que você olha vão te mostrar com certeza que o resultado de 2 mais 2 será 4. E assim nós conseguimos alcançar esse conhecimento com sobre diversas verdades, né? Especialmente aquelas verdades que nós somos capazes de abstrair, porque a nossa inteligência ela é feita para trabalhar com os entes universais, os entes abstraídos, né, da realidade. Então, nós conhecemos a realidade por meio dos sentidos e, utilizando a nossa imaginação, nós conseguimos ficar somente com a imagem, digamos assim, da realidade, e depois que eu tenho essa imagem, eu consigo, com a minha inteligência, focar, né, em apenas alguns aspectos dessa realidade, retirando todos os outros, né? Então, vamos explicar para vocês aqui de forma bem simples de entender. Por exemplo, eu tenho esse cubo mágico, né? Então, como que eu conheço esse cubo mágico? Primeiro, eu começo conhecendo ele tocando nele. Eu toco e eu percebo que ele tem determinada textura, etc, etc. Mas, né, de maneira mais fácil, eu olho para esse cubo e eu vejo que ele tem cores, que ele tem um determinado formato e assim por diante. Se eu tiro o cubo da minha vista, eu consigo lembrar do cubo, eu consigo lembrar como ele é. Significa que eu estou usando uma faculdade, né, da minha alma que se chama imaginação, né, fantasia. Eu sou capaz de ficar somente com o fantasma desse objeto. Então, eu consigo olhar para ele sem ter ele na minha frente. Isso aqui é a imaginação. No entanto, eu estou olhando, eu consigo imaginar ele tal, ou pelo menos a semelhança daquilo que ele aparece, enquanto eu vejo ele com os meus sentidos. E aí nós começamos a fazer um processo que se chama abstração. Isso que todo mundo faz, tá? De maneira instintiva. Ninguém precisa ser ensinado a fazer isso. Embora a gente possa aprender como fazer isso da melhor forma para conseguir um melhor resultado, para aumentar a nossa inteligência, etc. Tá? Então, nós vamos fazer isso de maneira instintiva. Então, eu olhei o objeto, depois eu fico com ele na minha imaginação, depois é o seguinte, eu vou começar a olhar para determinados aspectos dele. Por exemplo, você está vendo aqui que tem a cor vermelha. Então, você vai afastar todos os outros, na sua imaginação, você vai tirar todas as outras cores e você vai ficar só com o vermelho. E quando você faz isso, você passa a utilizar outra faculdade sua, que é o intelecto. Porque o intelecto vai ficar com a forma do objeto sem a matéria, né? Ele vai abstrair, retirar toda a matéria, ele vai ficar somente com aquela noção, né, com aquela informação, digamos assim, que diz respeito somente àquele determinado aspecto daquela realidade, né? Por exemplo, aqui a cor, no mundo real, ele existe sempre em alguma superfície, como aqui, por exemplo, existe nesse adesivo que é colocado aqui em cima. Então, mas na nossa inteligência eu consigo pensar no vermelho sem ele estar em lugar algum. E quando eu faço isso, então eu fiz uma abstração. E a abstração, então, já é um papel da inteligência. Para isso que nós conseguimos abstrair, nós conseguimos, então, formar um determinado esquema de raciocínio, de comprovações, que vai entrar aqui dentro da lógica, dentro da metafísica.
E dentro desse campo de estudo, desse campo de consideração da realidade, nós conseguimos ter um conhecimento certo, um conhecimento absoluto. Nós conseguimos ter aquilo que nós chamamos de certeza. Então, nós temos pleno domínio sobre esse conhecimento. Por exemplo, uma vez que eu abstraio desse cubo somente a sua figura, né, então eu fico somente com aquilo que nós chamamos cubo, né, e aí você tem lá na geometria a ciência que explica todas as propriedades do cubo, nós sabemos com certeza que o cubo é daquela forma e que todos os cubos serão daquela forma, que eles terão determinado tamanho de ângulo, que eles terão, que os lados dele, embora eles possam ser de qualquer tamanho, eles têm uma certa limitação, ou seja, os lados precisam ser de tamanhos iguais, tem que ter tantos lados, e assim por diante. Então, a gente consegue ter um conhecimento certo sobre isso. Quando nós vamos descendo, digamos assim, para o mundo concreto, onde as coisas existem de verdade, eu não consigo ter um conhecimento certo. Por que eu não consigo ter um conhecimento certo? Porque eu não tenho domínio absoluto sobre isso. A minha inteligência não é capaz de penetrar tudo que existe ali, da mesma forma que ela é capaz de penetrar tudo que existe nas realidades abstratas, tá? Então, por exemplo, sobre o cubo, eu posso saber tudo que existe, que há para saber sobre o cubo de maneira universal, de maneira abstrata. E eu sei isso com certeza. Mas sobre esse cubo, nada eu sei com certeza, né? O máximo que eu consigo é alcançar uma determinada probabilidade, tá? Então, eu posso, olha, suponho que isso aqui foi feito de petróleo, etc, né? Porque ele é feito de plástico, eu sei que plástico é feito de petróleo, e assim por diante. Então, eu não consigo um conhecimento certo, porque eu não tenho o controle, o domínio sobre toda a realidade, né? Então, isso aqui pode ter sido feito de determinadas maneiras, né? É claro que é muito provável, e aí a gente pode até utilizar a palavra certeza, né? Por exemplo, eu tenho certeza que isso aqui foi feito de petróleo, porque isso aqui é plástico. Da mesma forma que eu posso dizer, eu tenho certeza que isso aqui é plástico. Mas existe sempre uma margem dentro da realidade que nós não conseguimos dominar, que nós não conseguimos abarcar. Então, por exemplo, alguém poderia dizer, mas talvez isso seja um material muito parecido com plástico, e não seja realmente plástico. Talvez isso tenha sido feito por uma tecnologia que você desconheça. Talvez isso tenha sido feito por obra de magia. Então, demônios utilizaram sei lá, fizeram de alguma outra forma aqui esse cubo mágico, você acha que é de plástico, mas na verdade ele não é. Talvez seja apenas uma ilusão, você não tenha cubo mágico nenhum na sua mão, talvez você esteja maluco, enfim, diversas coisas que você não tem como comprovar. Você não tem como comprovar porque você não tem o domínio inteiro sobre a realidade. Deus tem esse conhecimento de maneira certa, porque Deus abarca toda a realidade, Ele é a causa de toda a realidade. Então, nada lhe escapa. Porém, a nossa inteligência, ela é muito pequena, muito fraca, muito tímida para conhecer a realidade. Então, a realidade, ela transcende em muito a nossa inteligência. Então, se é assim, com a própria realidade material, digamos assim, se eu só consigo alcançar um conhecimento de probabilidade com relação a isso, da mesma forma acontece, ou melhor, de maneira ainda mais elevada, acontece com aqueles conhecimentos que nós aprendemos por meio da fé. Então, é por isso que é necessário que exista a fé. Por quê? Esses conhecimentos que nós aprendemos aqui, nos 12 artigos do Credo, eles são conhecimentos que nós não podemos alcançar uma certeza, ou seja, não basta eu fazer determinados raciocínios, eu vou chegar numa conclusão exata e certa sobre aquele assunto. Vou chegar numa conclusão certa de que, olha, as coisas são assim e não podem ser de outra forma. Da mesma forma que eu chego à conclusão, por exemplo, de que um quadrado deve ter 4 lados, ou que eu chego à conclusão de que 2 mais 2 são 4. Eu não consigo chegar a esse conhecimento, porque a minha razão está muito abaixo dessa verdade. Então, qual é a única forma que eu tenho de ter um conhecimento e uma certa
digamos assim, uma certeza a respeito desses assuntos? É a fé. Né? Por que eu posso ter uma certeza a respeito desses assuntos? Porque quem nos revelou foi Deus. Né? Foi Deus quem nos revelou. E Deus tem o conhecimento pleno de toda a realidade. Então, Deus pode ensinar de maneira perfeita, sem se enganar e sem enganar ninguém, aquela verdade. Então, é assim que nós vamos chegar ao conhecimento das verdades mais elevadas que nós poderíamos conhecer por meio da fé. Então, a fé, ela ilumina a nossa inteligência justamente porque ela, por assim dizer, coloca na nossa inteligência determinados conhecimentos que, pela nossa própria inteligência, jamais nós poderíamos alcançar. Então, ela eleva a nossa inteligência a um nível sobrenatural, ou seja, além da nossa natureza. É por isso que nós dizemos que a fé, ela é uma virtude sobrenatural infusa por Deus. Não existe nada que o homem possa fazer para alcançar a fé pelas suas próprias forças. Não existe nada. Eu vou estudar aqui, eu vou ler a Bíblia, eu vou interpretar a Bíblia, eu vou não sei fazer o que, né, sei lá, vou entrar aqui no estado meditativo e com isso eu vou alcançar o conhecimento de uma verdade divina, e assim eu vou obter a fé. Não, jamais você vai conseguir fazer isso. Somente Deus pode dar, digamos assim, esse salto entre a sua natureza e entre essa verdade sobrenatural que ele quer te ensinar. E a maneira que nós temos, digamos assim, de participar desse processo é, primeiro, nos dispondo para o conhecimento da verdade. Então, como é que a gente se dispõe para o conhecimento da verdade? Especialmente querendo conhecer a verdade, buscando conhecer a verdade. Então, eu quero a verdade, eu quero conhecer a verdade. Então, se eu, por exemplo, adquiro o hábito de, em tudo que eu investigo, em tudo que eu procuro, em tudo que eu me deparo, eu querer entender o que é a verdade, e não o que me agrada, ou não o que me traz mais sucesso, ou o que me traz mais dinheiro, não. Eu quero entender o que é a verdade sobre aquele assunto, então eu já estou me dispondo a conhecer essa verdade. E se, sobretudo, eu quero conhecer a verdade mais elevada que existe, então se eu começo a me perguntar qual é a finalidade da minha vida, por que eu existo, o que é a felicidade, será que não existe um Deus? Então, se eu faço esses questionamentos, se eu me coloco realmente na busca, se eu quero entender isso de verdade, então eu estou me dispondo a receber essas verdades. Né? Então, como diz Nosso Senhor, todo aquele que procura, acha. Né? É claro que se a pessoa reza, que se a pessoa pede esse conhecimento, é uma maneira muito mais elevada de se dispor, mas de certa forma a pessoa que faz isso, ela já está dando um passo de fé, né? Então, por assim dizer, ela já possui algo, ao menos algo da fé, né? Nem que seja uma fé muito pequena ainda, muito em germe, mas já existe ali uma sementinha de fé que faz com que a pessoa reze e peça a Deus. Então, ela já se coloca ali como que acreditando, né? Acreditando em Deus. E no momento que nós recebemos a fé, então, nós passamos a acreditar numa verdade que foi revelada por Deus. E então, é como se nós tivéssemos esse conhecimento, né? Na verdade, nós temos esse conhecimento, você tem esse conhecimento. A única diferença é que você não é capaz de demonstrar para si mesmo, né? Então, aquele que tem fé, ele sabe que as coisas são assim. Ele até, muitas vezes, passa a ver as coisas dessa forma, ele não consegue pensar de outra forma, mas ele não tem como explicar por que as coisas são dessa forma. Por que as coisas são assim, não são de outra forma? Por exemplo, por que a religião católica é a religião verdadeira? Ele tem diversas razões, e aí é esse ponto que é importante. Não significa, então, que é algo irracional. Não significa que é um ato de adesão cego, né? Então, eu não consigo encontrar nenhuma razão. Eu tô vendo que não faz sentido nenhum. Mesmo assim, eu vou continuar acreditando nisso aqui. Não, pelo contrário. Pelo contrário. Tanto é que o padre Rui Marim, né, no seu conhecido compêndio de Teologia Moral para Leigos, né, seculares, ele explica que é obrigação, por exemplo, de um protestante investigar justamente essas contradições que ele encontra
dentro da sua falsa religião. Por exemplo, se ele está buscando a verdade ali dentro do protestantismo, e isso pode acontecer, quantos protestantes, né, não se convertem ao... Carol, traz água, por favor. Quantos protestantes não se convertem ao catolicismo, né, justamente porque estavam procurando a verdade. E então, o que vai acontecer? Ele vai começar a procurar a verdade. Só que nós temos, o que nós já entendemos, que é a nossa razão natural. Então, ele vai começar, é como se eu dissesse para você, olha, 2 mais 2 dá 5. Aqui, na assembleia do sei lá de quem, aqui a gente acredita que 2 mais 2 é 5. Aí o cara vai começar a usar a inteligência dele, vai começar a ver as coisas, mas espera aí, toda vez que eu me deparo com 2 mais 2, sempre dá 4, nunca dá 5. Como é que esse negócio aí, os caras aqui dizem que dá 5? Não, a fé para o protestante pode ser até assim. Né? Então, olha, você não pode entender isso aqui, você não pode alcançar, não faz sentido nenhum, mas é assim, você tem que acreditar. Não, a fé do católico não é dessa forma. Nós sabemos que eu não posso alcançar a demonstração desse conhecimento para mim mesmo, da mesma forma que eu posso demonstrar que 2 mais 2 é 4, que um triângulo tem 3 lados. Mas eu sei que se eu for investigar as razões disso, eu sempre encontrarei razões que me mostram, olha, o mais provável é que as coisas sejam dessa forma. Então, por exemplo, Jesus Cristo, quando ele veio ao mundo, e sobretudo ao longo da sua vida pública, da sua estada pública, ele sabia que não bastava ele dizer para as pessoas, olha, eu sou o Filho de Deus, eu sou o Messias prometido por Deus, né, para ser enviado ao povo, não bastava isso. Ele sabia que as pessoas precisavam de algo mais, que demonstrasse, né, que mostrasse que fazia sentido que isto que nosso Senhor falava era também verdade. E como é que ele fez isso? Ele fez isso, sobretudo, por meio dos milagres. Então, Jesus dizia, olha, eu sou o Filho de Deus, eu sou o Messias prometido, só que... E aí ele mandava lá o morto levantar, o morto levantava. Ele mandava o aleijado andar, o aleijado andava. Ele mandava o leproso ficar limpo, o leproso ficava limpo, e assim por diante. Então, fazia diversos milagres. E para uma pessoa com o mínimo de inteligência, era possível perceber, não, olha, isso não é possível que esse cara seja um charlatão, que ele seja um doido, que ele esteja simplesmente dizendo que ele é Deus, né, da sua cabeça. Ele está fazendo milagres, ele está ressuscitando morto, ele tá, como ele mesmo disse, quando os discípulos de São João Batista vieram a ele perguntar, né, que São João Batista havia mandado perguntar se ele era o Messias que eles estavam esperando ou se eles deviam aguardar por outro, ele disse, olha, vão e digam, né, o que vocês viram. Vocês viram os mortos ressuscitando, o paralítico andando, o cego vendo, o surdo ouvindo e assim por diante. Então, isso também entra num determinado conhecimento das pessoas, né? Então, por exemplo, os filósofos, Aristóteles, já sabia que existe uma coisa chamada privação. Então, quando acontece na natureza uma privação, nunca é possível, de forma natural, você voltar a ter o que você tinha antes. O que é uma privação? Privação, por exemplo, é quando alguém não tem aquilo que ele deveria ter. Então, por exemplo, o cego, ele é privado da sua visão. Ele deveria ver, mas ele não pode ver. Então, ele sofre uma privação. Então, era de conhecimento, ao menos entre os mais estudiosos, conhecimento comum, que alguém que fosse cego, inteiramente cego, né, como, por exemplo, um cego de nascença, que mostrava que ele, de maneira alguma, tinha a visão, eles sabiam que isso jamais poderia acontecer o movimento contrário. Uma pessoa que vê pode ficar cega, mas uma pessoa que é cega não pode passar a ver. Não é possível existir esse movimento contrário. Então, eles sabiam que não existia cura, digamos assim, para quem era verdadeiramente cego, né? Existe, às vezes, uma certa cura para quem não perdeu totalmente a visão. E aí o princípio permanece ali e você consegue, às vezes, por determinados remédios e tal, ou tirando um determinado impedimento, né, você consegue fazer com que a visão se recupere e a pessoa passe a ver. Né? Mas, por exemplo, no caso de um cego de nascença, isso demonstrava que já há muito tempo, ou seja, desde que nasceu, esse homem não vê. Quer dizer, ele está totalmente privado da sua capacidade visiva, não tem o que recuperar ali, não tem o que curar, digamos assim, porque simplesmente ele não tem a visão. A única forma seria
fazendo ele nascer de novo, né? E aí Jesus Cristo ia lá e curava o cego. Então, quando ele fazia isso, as pessoas entendiam, olha, pela natureza, e aqueles que eram mais, que tinham um conhecimento mais elevado, eles podiam até mesmo perceber o seguinte, nem mesmo os demônios podem fazer isso. Nem mesmo os demônios podem fazer isso. Por quê? Porque um demônio não pode ressuscitar uma barata sequer. Né? O demônio não pode ressuscitar um gato. Ele não pode ressuscitar porque uma vez que o gato perde a vida, né, então jamais ele pode passar ao estado contrário. Então, por isso que você nunca vai ver, mesmo sei lá, no batuque mais brabo da vida aí, os caras ressuscitando um gato. No máximo que eles podem fazer é fazer com que o gato pareça que tenha morrido. E aí depois fazer parecer que ele voltou à vida. Mas, por exemplo, no caso de Lázaro, onde você tinha lá um morto, já sepultado e cheirando mal, estava muito claro que ele tinha morrido. E aí ele volta à vida. Então, quando ele faz isso, você tem diante dos seus olhos uma prova de que aquele que fez isso agiu com o poder de Deus. Agiu pelo poder de Deus, né? Deus é que foi quem fez aquilo. Então, Jesus dava esses sinais. Mesmo assim, aí que está a questão. Você não consegue, mesmo que você veja o milagre na sua frente, você não consegue, com a sua inteligência, encontrar uma demonstração absolutamente provante para você, probante, né, para você. Você não consegue alcançar isso. Você consegue o quê? Uma probabilidade muito grande. Tão grande que passa a ser imprudente você não acreditar, ou você acreditar no contrário. Né? Você está com tudo o que você precisa para dar crédito, porque é só isso que você tem que dizer. Você não tem que alcançar a certeza, porque a certeza você não pode alcançar. Você tem que simplesmente dizer, olha, faz sentido que as coisas sejam assim. Se esse homem não é filho de Deus, se esse homem não é Deus, ninguém mais pode ser, né? Então, e se esse homem não fazer nada mais faz sentido, porque olha o que ele está fazendo. Né? Então, ele está agindo como Deus, então faz sentido que ele seja Deus, logo faz todo sentido, é puramente racional que eu creia em Deus. Então, vejam, a nossa inteligência, ela passa a se submeter àquilo que, na verdade, é puramente racional, mas que não é probante da mesma forma que o conhecimento que nós alcançamos por meio da nossa inteligência. Tá? Então, é isso que nós temos que distinguir. Então, muitas pessoas, muitos cientistas, eles vão procurar por esse conhecimento, e esse conhecimento eles nunca vão encontrar. No máximo que nós vamos encontrar é aquele conhecimento do bom senso de qualquer pessoa, de olhar para isso e dizer, olha, faz muito mais sentido que isso seja verdade. Então, por exemplo, para um protestante que ele está procurando a verdade, ele tem até mesmo o dever, como ensina o padre Rui Marim, de, por exemplo, comparar a religião dele com a religião católica, de olhar aquelas contradições que ele vê lá dentro, né? Por exemplo, ele vê lá o pastor lá falando disso, falando daquilo, tal, mas o pastor mesmo só se preocupa em ganhar dinheiro e tal, e ele é obrigado a olhar para essas contradições e investigar, será que as coisas são assim mesmo? Será que é assim mesmo como eles estão dizendo? Será que não existe outra verdade? Né? Será que a verdade não é outra? E aí ele vai olhar, quando ele olhar a religião protestante, falsa religião protestante, e a religião católica, ele vai ter que comparar uma coisa com a outra. E comparando, o bom senso, né, a nossa razão, a nossa inteligência, nos mostra, olha, faz muito mais sentido que a religião católica seja verdadeira. E não faz nenhum sentido que a religião protestante seja verdadeira. Então, isso é o que a nossa inteligência nos mostra. E aí, tudo que você tem que fazer é assentir a isso. Dizer, não, olha, faz sentido que as coisas sejam assim, então deixa eu dar crédito a isso. Né? E aí você vai começar a rezar, você vai começar a ir na missa, você começar a se confessar, e aí cada vez mais você vai receber essa virtude infusa da fé, enfim, aí você vai se desenvolvendo no caminho espiritual, enfim, aí todo mundo já conhece mais ou menos esse processo. Mas o que nós temos que entender aqui, sobretudo, é que existe essa diferença entre o conhecimento racional certo que nós podemos alcançar e um determinado conhecimento também racional, mas que nós não podemos alcançar pela razão. Nós precisamos receber por meio da infusão da graça divina.
que é a graça da fé, né, ao qual o Espírito Santo nos dá. E que nós recebemos sempre por um meio natural, que é, mais das vezes, um homem, né, sempre legado de um homem, mesmo que você leia num livro, você está lendo o que um homem escreveu, se você ouve um áudio, você está ouvindo o que um homem falou, então é sempre um homem quem nos ensina. Olha, as coisas são dessa forma. E aí você passa a acreditar nesse homem por causa de Deus, tá? Então, essa é a questão. E bom, então, é sabido que no passado houveram muitos idólatras, então as religiões, né, as falsas religiões pagãs, né, desde que o homem passou a se afastar de Deus, então todo mundo conhece a história do dilúvio e tal. Depois, mesmo quando Noé recuperou as coisas, um dos seus filhos, Cã, né, já se desvirtuou, e da geração de Cã, então, foram seguindo ali outros homens maus, né, que passaram a buscar simplesmente as coisas desse mundo, e por buscarem as coisas desse mundo é que caíram na idolatria, né? O desejo das coisas materiais, o desejo da felicidade terrena, ela é a mãe da idolatria, porque você quer, digamos assim, um Deus que te garanta certas coisas materiais. Então você quer ter uma certa garantia que a sua colheita vai dar certo. Aí você passa a adorar determinado Deus lá, porque ele, por assim dizer, te promete uma boa colheita, né? E assim por diante. Você quer dinheiro, então como é que eu faço para ter dinheiro? Olha, faz esse ritualzinho aqui que você vai ganhar dinheiro e tal. Então, pessoas começam a cair na idolatria por conta disso. E por que elas caem na idolatria? Como eu falei, porque elas têm esse interesse. Mas isso não seria possível se elas não tivessem deturpado a sua inteligência, como eu já falei na primeira aula, na aula introdutória. É porque o homem não conhece a verdade, e só por isso, que ele pode cair na idolatria. Porque se ele conhecesse a verdade, ele logo perceberia, como é que não faz sentido eu fazer isso. Né? Não faz sentido eu fazer um ritualzinho aqui para um certo deusinho lá para ganhar tal coisa. Não tem sentido nenhum, se ele conhece a verdade. Mas se ele não conhece a verdade, então, por conta do seu desejo, ele passa a acreditar que as coisas são daquela forma. E às vezes, por conta da enganação dos demônios, né, que até podem dar para ele aquilo que ele está pedindo, ele passa a acreditar que as coisas são assim mesmo. Então, eles passaram a acreditar que existiam vários deuses, né? Mas, mesmo entre esses pagãos, existiram certos homens que alcançaram o conhecimento de que Deus, na verdade, é um só, e que não existem vários deuses. Ou ainda, né, como eles não tinham conhecimento da fé, a gente vê como é importante a fé, porque eles alcançavam aquilo que é possível alcançar por meio da razão, e conhecimentos até muito elevados, como, por exemplo, no caso de Aristóteles, Platão, mas ainda assim sempre lhes faltava algo, porque, por exemplo, eles podiam conciliar as coisas dizendo que existe um Deus supremo, criador de todas as coisas, mas esse Deus supremo criou outras criaturas, que são os chamados deuses, que são incorruptíveis, e esses deuses, cada um deles, administra certa área do mundo, né? Certa gama de coisas. Por exemplo, sei lá, tem o Deus das colheitas, então tem lá um Deus que cuida das colheitas. Tem o Deus sei lá, da pescaria, e aí ele faz com que certas pessoas tenham uma boa pesca e outras tenham uma má pesca, e assim por diante. Como Poseidon, Zeus e outros. Então, eles chegavam a fazer essas conciliações. Por quê? Porque eles partiam de um determinado conhecimento certo que eles alcançavam, e aí eles começavam a confabular, ou eles tentavam enquadrar, né, adaptar aquilo com aquilo que já era ensinado, e eles recebiam esse conhecimento como uma certa autoridade. Então, mas o que é certo, o que é importante para nós aqui é entender que mesmo esses homens que não receberam a fé, por meio da sua inteligência, vivendo entre pagãos que acreditavam em diversos deuses, que cultuavam diversos deuses, enfim, faziam diversos rituais para esses deuses e tal. A sociedade toda era regida por meio dessas superstições, né? Mesmo aí, vivendo aí, esses homens procurando a verdade, procurando de onde vêm as coisas, de onde vem o mundo, de onde vem isso que existe, como isso que existe chegou a passar a existência, etc. Se perguntando sobre isso, eles chegaram ao conhecimento de Deus, né? E
eles chegaram a entender, então, que Deus tem de ser um e apenas um. E aqui é uma coisa importante também, e muitas vezes uma novidade para muitos católicos, que é o seguinte: o conhecimento da existência de Deus não é uma verdade de fé propriamente dita, ou seja, eu não conheço a existência de Deus por meio da fé, né? E isso é próprio São Tomás de Aquino que nos ensina. São Tomás de Aquino diz que o conhecimento da existência de Deus, ele é como que um preâmbulo para a fé, né? Ou seja, primeiro eu preciso de alguma forma adquirir esse conhecimento para eu poder crer, né? Ou então eu acredito, e aí acontece isso também com pessoas mais simples, né? Sei lá, um lavrador, um cara que trabalha é uma pessoa mais simples, né? Ela não vai chegar a esse conhecimento por meio de raciocínios e coisa, se bem que a maioria das pessoas é muito difícil, na verdade eu não lembro de nenhuma pessoa que não chegue a certas conclusões, as mais básicas, assim, nós vamos comentar algumas delas aqui. Todas as pessoas, se você perguntar, você acredita em Deus? Sim, por quê? Ele vai te dar alguma razão, e ele talvez não vá te ensinar a coisa como um filósofo faria, mas um filósofo concordaria com ele. Um filósofo olharia os seus argumentos e diria, não, as coisas são assim mesmo, é assim mesmo, você está vendo as coisas como elas são. Só que talvez você não conseguiu aprofundar aquilo, mas ele vê, mesmo que de forma um pouco vaga, ele vê como aquilo é razoável e como o contrário daquilo não é razoável. Então, mesmo assim, é muito difícil, na verdade, nunca conheci uma pessoa que não tivesse assim, um mínimo de percepção de que a existência de Deus é o mais razoável, é o que mais faz sentido. Mas, digamos que se essa pessoa não pudesse chegar a esse conhecimento, ela poderia chegar por meio da fé, né? Então, bom, eu não consigo entender, mas eu acredito que Deus existe, né? E aí, por meio justamente da graça sobrenatural, né? E aí nós, de maneira alguma, nós poderíamos explicar como essa pessoa chega a esse conhecimento, porque é Deus mesmo quem infunde esse conhecimento nessa pessoa. Bom, mas, de maneira geral, as pessoas elas chegam a esse conhecimento de maneira natural. E esse conhecimento é, como eu disse, um preâmbulo da fé. Então, como é que nós chegamos a esse conhecimento? Como é que, por exemplo, esses filósofos pagãos chegaram a esse conhecimento? Como eles chegaram a entender que Deus é um só? E como nós podemos dizer que isso é uma verdade de razão? Ou seja, é algo que nós podemos demonstrar, que nós podemos provar, né? E se eu digo que eu posso provar, significa que qualquer pessoa que seguir essa linha de raciocínio é obrigada a confessar que as coisas são assim, né? Ela não pode negar aquilo. Ela pode não entender. Ela pode não conseguir acompanhar o raciocínio. Tudo isso é possível. Mas se ela conseguir acompanhar, ela não pode negar isso. Se ela nega, ela está mentindo para si mesma, né? Então, esses filósofos eles chegaram a esse conhecimento por diversas vias, né? Por diversas meditações, por diversos raciocínios. Existem 2 ou 3 que nós vamos mencionar aqui, que são os mais conhecidos e talvez os mais importantes, porque a partir deles nós podemos chegar a um conhecimento de diversas características de Deus. Nós podemos chegar a um determinado conhecimento de Deus, de como Deus é, né? Ou melhor, como diz Santo Agostinho, de como Deus, de Santo Tomás de Aquino, como Deus não é, né? Porque nós chegamos ao conhecimento de Deus por meio de determinadas negações. Então, eu não consigo dizer exatamente como Deus é, porque para conhecer como Deus é, eu precisaria conhecer a substância dele. E esse conhecimento nós só alcançaremos quando nós morrermos e se nós nos salvarmos. Então, nós teremos a visão beatífica, e aí nós conheceremos Deus face a face, como diz o apóstolo.
E por meio desse conhecimento, nós entenderemos como Deus é, nós conheceremos, nós, por assim dizer, olharemos, veremos a sua substância, a sua essência, a sua maravilhosa essência. Mas, com a nossa inteligência natural, nós não podemos alcançar isso. Porém, nós podemos alcançar determinadas características, entendendo que existem certas realidades e essas realidades não podem, de maneira alguma, pertencer a Deus, né? Então, por exemplo, existe o argumento conhecido como argumento do primeiro motor. Não é possível explicar esse argumento de maneira completa numa aula, nem em 2 aulas. É preciso todo um desenvolvimento para explicar isso aqui, como eu disse, de maneira exaustiva e totalmente probante. Mas nós vamos dar, né, vou explicar para vocês aqui de maneira um pouco mais simplificada, para que todos consigam acompanhar. E aí, aqueles que têm mais interesse vão poder meditar melhor sobre isso. Também existe o meu curso de filosofia. Eu pensei justamente no curso de filosofia para poder levar as pessoas lá do zero e passar a ter esse conhecimento dessas verdades mais elevadas. Então, existe um certo passo a passo a ser percorrido, um certo caminho, conhecimento de lógica, conhecimentos metafísicos, etc., para você poder chegar a esses conhecimentos, né? Esse curso vai ficar disponível na Escola Santa Cruz também, Fundamentos da Vida Intelectual, mas ainda não está disponível. Mas só para vocês entenderem que muitas das coisas que eu vou explicar aqui, e eu não vou conseguir aprofundar, serão aprofundados depois, a seu tempo, nesse curso, tá? E aí vai ser um curso bem mais extenso, porque já é um assunto levado, então, às suas últimas consequências. Mas, enfim. Então, o argumento do primeiro motor, ele surge especialmente com Aristóteles, e Aristóteles percebeu o seguinte, ele se perguntou, olha, de onde vem a capacidade que as coisas têm de se moverem? Porque, por exemplo, eu sei que eu sou vivo, e como é que eu sei que eu sou vivo? Eu sei que eu sou vivo porque eu posso me mover, eu movimento os meus braços para lá e para cá, eu me levanto, eu caminho, etc. E eu percebo que os outros animais são vivos também, porque eles são capazes de se moverem, então eles movem-se por si mesmos, né? Se eu tenho um cachorrinho, eu chamo o cachorro vem até mim, eu sei que ele está vivo. E se ele não se mexe de jeito nenhum, mesmo que eu estapeie ele, eu sei que tem algum problema com ele. Falta ali, talvez, a vida. E, então, esse movimento, de onde é que ele vem? Como é que algo passa a ser vivo? E aí ele percebeu que a vida e o movimento não existe somente no ser vivo, mas existem os movimentos de outras formas de movimento. Por exemplo, existe o movimento do crescimento, que é o movimento que as plantas possuem. As plantas não podem se mover por aí, elas não podem andar, se você chama elas não vêm, elas não te dão atenção, nem nada desse tipo. Mas elas crescem, né? E se uma planta continua crescendo, então eu sei que ela está viva. Então ali existe um movimento, né? Mas além desse movimento, existem outros movimentos, como existem os movimentos das transformações químicas, existe o movimento do aquecimento e resfriamento, existe o próprio movimento Tá, vamos abstrair aqui, tá? A gente não sabe nada de galáxias, nem nada, nós estamos aqui vivendo na Grécia Antiga, então existe o movimento do Sol, existe o movimento da Lua, enfim, existem diversos movimentos. De onde vêm esses movimentos? Então, pensando sobre isso, Aristóteles percebeu o seguinte, e todo mundo aqui pode perceber essa mesma coisa, que todos os movimentos que nós percebemos, todos eles, necessariamente, precisam ter vindo de um movimento anterior. Ou seja, nenhum movimento daquele que nós conhecemos é possível que ele se movimente, ou que ele seja a própria causa de si mesmo, né? Então, se eu me movimento, não é possível que eu seja a causa do meu próprio movimento. Eu sou a causa de certa forma. Mas se eu voltar e me lembrar, eu pensar um pouquinho no que é o ser humano, eu vou entender que o ser humano é gerado sempre por um pai e por uma mãe. Então, eu sei que eu tenho uma determinada natureza, e porque eu tenho essa determinada natureza, eu sou capaz de me mover. Mas não só isso. Não só eu recebi esse movimento, eu recebi essa natureza do meu pai e da minha mãe, mas, por exemplo, se eu não comer,
eu deixo de me movimentar também, porque eu morro. Então, eu só sou capaz de me movimentar porque eu como, porque eu tenho alimento, porque eu bebo água, inclusive beber mais pouco. Se eu não respirar, eu não me movo. Então, eu preciso receber esse movimento de outras coisas, né? Então, o alimento, ele me dá a capacidade de se mover. De onde vem meu alimento? Meu alimento vem da plantinha, meu alimento vem da vaca, da carne de boi, do leite de vaca. É daí que vem meu alimento. Então, bom, essa é a fonte do meu movimento. Tudo bem, essa é a fonte do meu movimento, de fato. Mas, de onde vem o movimento que existe nessas coisas? De onde vem o movimento da planta? Porque, vejam bem, se a planta que eu como, por exemplo, o trigo, a farinha, eu pego o trigo, faço um pão, como esse pão, eu tenho energia. A energia é um princípio de movimento, certo? A energia é, portanto, nós podemos assim dizer, um movimento guardado, um movimento em potência. Eu vou me utilizar desse princípio para transformar esse movimento que está ali em forma de carboidrato, em forma de glicose, e eu vou pegar esse movimento, essa energia, e eu vou utilizar ela, né? Eu vou transformar ela em outros movimentos, em movimentos corporais, em movimento de crescimento, né? Se eu comer muito, vou engordar. A criança come e ela cresce. A planta, portanto, ela tem esse movimento nela, e ela é princípio de movimento, né? Mas ela, por sua vez, não é a causa desse movimento, mesmo que ela possui. Para que ela tenha esse movimento, é preciso que ela receba a luz do sol, por exemplo. Ela precisa de outros elementos, é claro, mas aquele que mais, evidentemente, é causa do movimento, é causa, portanto, produtor da energia, é o sol. Então, se eu pensar um pouquinho, vou perceber, olha, todas as coisas que possuem algum movimento nesse mundo dependem do sol, porque o sol é a causa de todos esses movimentos. É ele quem imprime calor. Se não houvesse calor, não existiria movimento dos ventos, não existiria, se não houvesse calor e luz, né? Não existiria fotossíntese, as plantas não produziriam carboidratos, ou celulose, né? O animal, por exemplo, as vacas, elas podem digerir a celulose e transformar aquilo, não lembro agora se é em carboidrato ou se é em glicose, mas enfim, elas conseguem transformar aquilo em energia, portanto, em movimento. Enfim, se não houvesse esse movimento do sol transmitindo essa energia para as plantas transmitindo a energia para os animais, não existiria movimento nenhum. E aí, por sua vez, ali com o movimento das marés, dos ventos, etc, etc, não existiria movimento nenhum. Só que é o seguinte, o próprio Sol não pode ser causa do próprio movimento, porque o próprio Sol não pode ter se feito a si mesmo. E o próprio Sol precisa produzir a sua energia de alguma forma. Por exemplo, os cientistas hoje dizem que o Sol produz calor porque existe uma coisa chamada, e agora me esqueci o nome, fusão nuclear. É uma coisa chamada fusão nuclear. Então, você tem a fusão nuclear, você tem as moléculas lá se fundindo, e por meio dessa fusão, você gera energia. Então, você tem uma determinada parte que é causa de outra energia, novamente. E assim, se você continuar retornando, você vai perceber que todas as coisas sempre dependem de um movimento anterior. Por quê? Porque tudo que se movimenta nesse mundo se movimenta ou pelo movimento de algo que o movimentou anteriormente, ou pelo movimento das suas partes. Por exemplo, o animal se move caminhando pelas pernas. Mas por que ele se movimenta pelas pernas? Porque uma outra parte sua, seu cérebro, por exemplo, mandou determinadas informações. Mas de onde veio esse movimento? Vem de uma outra coisa anterior, que vem de uma outra coisa anterior, que vem de uma outra coisa anterior, que vem de outra, e assim por diante. É possível, como eu disse, provar isso aqui de maneira absolutamente inegável. Mas eu não tenho como fazer isso totalmente nessa aula. Eu posso simplesmente mostrar para vocês o caminho, e aí aqueles que se dedicarem mais vão conseguir entender isso, tá? Se vocês tiverem dúvidas também, eu puder ajudar de alguma forma, vocês estão
convidados a colocarem suas dúvidas aqui nos comentários ou no meu canal do Instagram também, né? A gente pode ir conversando por lá, eu posso tentar ajudar vocês a chegar nesse conhecimento, que eu não posso explicar totalmente aqui, mas que eu farei no curso de filosofia. Então, um movimento depende sempre do movimento anterior. Então, resumindo a coisa, nós vamos necessariamente chegar num primeiro movimento. Por que que nós vamos chegar no primeiro movimento? Porque nós sabemos, pela nossa experiência, que as coisas existem. As coisas existem e as coisas se movimentam. E se não houvesse um primeiro movimento, jamais poderia haver esse movimento que somos nós, né? Nós não poderíamos existir se não fosse esse primeiro movimento, porque nós já percebemos que todos os movimentos que existem dependem de um movimento anterior. E se eu ficar retornando esse movimento, eu não posso retornar isso ao infinito. Eu preciso chegar a um primeiro, porque se não tem um primeiro da onde partir, não tem como a coisa acontecer, né? É como aquelas cadeias de dominó. Você tem diversos dominós ali, e de repente você vê os dominós caindo. E você vê aquela fila de dominós caindo. Se você vê essa fila de dominós caindo, você vai pensar, não, é lógico que existe um primeiro dominó que caiu, porque se não houvesse o primeiro dominó que caiu, jamais esses outros dominós aqui, sei lá, o 14º ou o 1.000.000º, estar caindo, ele não poderia. Ele depende da queda de um primeiro dominó, entende? Então, por meio desse conhecimento, por meio desse raciocínio, Aristóteles chegou, olha, é necessário um primeiro. Né? E se nós temos um primeiro, esse primeiro precisa ser absolutamente simples. Por quê? Porque se ele se movimentar pelas suas partes, então ele jamais poderá ser o primeiro. Se ele se movimenta pelas suas partes, então ele já está recebendo o movimento de alguma das suas partes. Né? Além do que, esse movimento é necessário que esse primeiro motor, né, essa primeira causa do movimento, é necessário que ele tenha a capacidade de gerar um movimento infinito. Como que eu sei que ele tem que ter a capacidade de gerar um movimento infinito? Porque nós percebemos certos movimentos regulares, né? E aqui fica um pouco mais difícil de acompanhar. Nós percebemos certos movimentos regulares, como, por exemplo, os movimentos dos astros. E se nós temos o movimento regular dos astros, significa que existe uma causa infinita para poder gerar o que nós chamamos, então, de um movimento contínuo e regular. Porque todos os movimentos que nós observamos na natureza, sendo que todos os movimentos que existem depois do primeiro movimento, são sempre movimentos irregulares, porque são sempre causas finitas, né? Eles são sempre movimentos irregulares, ou seja, por quê? Porque todo movimento que existe, ele é sempre mais intenso no princípio, para depois se tornar cada vez, vai perder energia. Né? É necessariamente assim. Se você tem uma bola de sinuca, ela bate na outra, essa outra ela é mais veloz no início, ela passa a diminuir, e aí ela pode bater em outra e continuar esse movimento, mas é sempre um movimento alternado. Então, por exemplo, os animais, eles se movimentam um passo após o outro. O passarinho voa uma batida de asa após a outra, porque ele gera um impulso do movimento, mas aquele movimento sempre perde força. Depois ele precisa gerar um outro movimento e assim por diante. Então, se existe um movimento regular como o dos astros, é necessário que exista uma causa capaz de gerar um movimento infinito, porque mesmo que os astros não se movimentem ao infinito em ato, ou seja, que eles realmente cheguem a um movimento infinito, nós percebemos que eles podem sempre continuar se movimentando. E não só isso, mas ao longo de milênios, esses astros foram observados, e eles jamais tiveram uma diminuição ou uma alteração no seu movimento. Portanto, é que nós conseguimos prever exatamente onde estará esse movimento. Então, se eu posso prever exatamente onde estará esse movimento, então eu consigo entender, e eu sei que isso aqui é um pouco difícil de compreender, sobretudo dito assim, né, como eu estou dizendo, então eu sei que é possível compreender que esse movimento é gerado a partir de uma causa infinita. Por quê? Porque se esse movimento fosse finito, ele deveria ter
diminuição ou alteração, qualquer que seja, em algum ponto. E dado que a escala aqui de observação é longa, nós já teríamos percebido esse movimento, essa alteração, por mínima que fosse, nós já teríamos percebido, né? Coisa que nunca se percebeu. Portanto, para que nós possamos, para que exista esse movimento como nós, pela nossa experiência, pela nossa percepção, o conhecemos, então é necessário que exista uma causa infinita, porque só uma causa infinita poderia gerar esse movimento. Bom, a partir desses raciocínios, eu não quero complicar muitas coisas para vocês, também não quero tornar a aula muito longa, nós vamos chegar então ao conhecimento de que Deus necessariamente existe, porque necessariamente existe um primeiro motor. Se esse primeiro motor que necessariamente existe, ele é necessariamente também infinito, senão as coisas não poderiam ser como são. Além do que, sendo esse primeiro motor o primeiro, não existe nada além dele antes dele começar o primeiro movimento. E se não existe nada além dele, então não existe nada que possa faltar a esse primeiro movimento. Então, esta essência, este ser que existe e que é o primeiro de todos, quando ele existe sem iniciar o primeiro movimento, nada mais existe. Portanto, ele é infinito necessariamente e também perfeito. Por quê? Porque para que falte algo, é preciso que exista algo que falte. Entende? Eu só posso dizer que falta alguma coisa quando essa coisa existe. Se ela não existe, seria o mesmo que eu dizer não falta nada. Ou o que falta é o nada. Ora, mas o nada não pode existir, o nada não existe. Portanto, se o que falta é aquilo que não existe, ou seja, o nada, então não falta nada. Significa que Deus, a primeira causa, ela é absolutamente perfeita e absolutamente infinita, porque não existe nada que o limite, não existe nada que falte a Deus, porque Deus é o primeiro ser que existe. E como nós já vimos, é necessário que exista esse primeiro ser. Então, chegando ao conhecimento dessa perfeição, nós, e dessa infinitude, nós vamos daí concluir de maneira muito mais fácil. E aí, como eu disse, isso não é um conhecimento que se chega assim numa aula. É possível chegar a esse conhecimento de maneira muito mais certa, exata, muito mais clara do que estou explicando aqui, só que é necessário um processo muito mais longo, tá? Vai ser preciso aí, eu tô falando sério, para a maioria das pessoas, tá? Tirando algumas exceções, 1 ano, 2 anos de estudo para poder entender isso. Então, mas quando você percorre esse caminho, você vai entender de maneira absolutamente provada, né, e demonstrada para você que Deus é perfeito, que Deus é infinito, e talvez muitos, até por meio dessa explicação, já consigam entender, pelo menos algo do que eu estou falando, que Deus é perfeito, que Deus é infinito, e que, portanto, Deus é absolutamente sábio, que Deus percebe todas as coisas, que Deus fez todas as coisas, e assim por diante, né? Então, os filósofos pagãos chegaram a esse conhecimento, pelo menos em parte. O que mais, que mais chegou a esse conhecimento, me parece, foi dos pagãos, né? Foi Aristóteles, e nem antes e depois ninguém alcançou o nível que ele alcançou, mas depois esse conhecimento fica muito mais claro e muito mais bem explicado por São Tomás de Aquino, né? pelos escolásticos, sobretudo por São Tomás de Aquino, que é o pai, né? O fundador. Não é tido propriamente como fundador, mas é o grande exponente da escolástica, né? Então, ninguém explicou melhor do que ele esses assuntos. Mas esses pagãos, eles tinham um determinado conhecimento de tudo isso que eu acabei de explicar. E porque eles chegavam a esse conhecimento, quando eles chegavam a esse conhecimento, eles entendiam, olha, isso aqui é algo divino, né? Esse conhecimento, e aí ficou conhecido como metafísica, porque vai além do conhecimento da física, né? Porque no início as pessoas se perguntavam, olha, o que é esse copo? Esse copo é vidro, mas o que é vidro? Vidro, como é feito o vidro? De onde vem o vidro, etc. Então, eles se perguntavam essas coisas. Mas depois, outros filósofos começaram a se perguntar por outras realidades,
E assim foram avançando até chegar ao conhecimento da causa primeira. Então, quando eles chegaram a esse conhecimento, eles entenderam que isso era um conhecimento divino, né? Algo porque que nos levava ao conhecimento de Deus. E por isso mesmo eles até chegavam, de certa forma, a cultuar esse conhecimento, né? É certo dizer que esse conhecimento é um conhecimento divino, ele é um conhecimento que realmente aperfeiçoa o homem, o próprio São Tomás de Aquino diz, né? Que esses conhecimentos são os conhecimentos que maximamente dispõem o homem para a felicidade, né? Porque você passa a conhecer Deus na medida daquilo que é possível conhecer nesse mundo, que é claro, não é nada comparado ao conhecimento que os santos possuem de Deus no céu, ou que mesmo os santos possuem de forma mística já nesse mundo, mas que, de forma natural, é aquilo que maximamente nos dispõe à vida feliz, à felicidade, porque é aquilo de mais elevado que o homem pode alcançar, é a atividade mais elevada que o homem pode realizar, é procurar se dedicar a conhecer a Deus, e uma vez conhecendo, meditar e considerar essas verdades. Então, dali surgiram também muitos erros, né? E muitos desses erros surgiram, é claro, sempre é assim, por conta da falta da compreensão da realidade, de como as coisas realmente são, né? E aí vai surgir, por exemplo, o gnosticismo ou o panteísmo, e aí muitas pessoas podem chegar, não, por isso que não é bom se dedicar a esses conhecimentos. Mas a verdade é que, por exemplo, a gnose ou o panteísmo, ela nasce da ignorância. Ou seja, as pessoas não estudaram e não se dedicaram a entender esses assuntos como deveriam, né? Faltou a consideração certa, da maneira certa, desses assuntos, né? E porque faltou isso, então eles chegavam a conclusões erradas. Por exemplo, esses dois erros que eu acabei de mencionar aqui, o primeiro nega isso que nós acabamos de dizer, ou seja, ele nega a própria existência de um Deus uno, porque uma das primeiras coisas que nós vamos perceber é que Deus é absolutamente uno, né? Ele é um só existe um Deus, não pode existir dois deuses, né? Dois deuses. Só é possível existir um Deus. Então, os gnósticos, não conseguindo lidar com essa aparente contradição da realidade de que existe o bem e que existe o mal, e não conseguindo entender de que forma o mal, digamos assim, poderia surgir a partir de Deus, não que o Deus faça o mal, ele pode explicar isso aqui em outra aula, evidentemente que Deus não é a causa do mal, mas não, na verdade, não existe uma causa propriamente dita do mal, porque o mal ele é a ausência do ser, ele é a falta de ser, né? Como por exemplo o cego, né? O que faz com que o cego seja cego não é que ele tem um outro tipo de visão. Na verdade, ele não tem a visão. Né? Então, ele não tem algo que ele deveria ter. E quando existe essa falta, então existe o mal. Então, eles não conseguindo lidar com essa contradição, eles diziam, olha, tem que existir um Deus bom, que fez as coisas boas, e um outro Deus mau, que fez as coisas más. E aí, esse Deus mau criou as coisas más, que é a matéria, que é o corpo, que é tudo aquilo que é físico, e o Deus bom criou as coisas boas, que é a alma, o espírito, e coisa desse tipo. Então, existiram esses erros, como existiu o erro do panteísmo, por exemplo, que entendia que Deus era um, mas identificava toda a existência com o próprio Deus. Então, se Deus é um e as coisas existem e foram feitas por Deus, elas, na sua totalidade, são o próprio Deus. Né? Então, ele identificava a realidade existente, física, né? E mesmo espiritual, enfim, as criaturas, na sua totalidade, com o próprio Deus. E diziam assim, então, que a natureza, nas suas partes, são partes de Deus. Né? E tudo isso, todos esses erros e muitos outros que surgiram especialmente por conta de uma falta de compreensão desses conhecimentos primeiros, como que eu acabei de explicar. E é por isso que a igreja sempre incentivou e sempre se utilizou desses conhecimentos, porque a igreja sempre soube que isso era muito importante e que isso é muito importante. Sempre quando existe uma queda na civilização, existe uma queda na inteligência humana.
né? Existem maus filósofos, existem pessoas que não compreendendo, ou por má intenção mesmo, deturpam a realidade. As pessoas, porque não compreendem mais as coisas como elas são, passam a agir da maneira errada, e, portanto, passam a sofrer as consequências dessas más escolhas. E aí tudo vai caindo. Então, se hoje nós chegamos ao ponto que nós chegamos a esse ponto, primeiro, porque o homem abandonou a sua fé, porque abandonou a sua fé, então ele já não tem mais aquela luz que deveria iluminar sua inteligência. Porque ele não tem mais essa luz, ele passa a corromper a própria inteligência. E vai corrompendo cada vez mais até chegar ao ponto que nós chegamos, né? Onde você diz, e tem as pessoas afirmando que o homem não é homem, mulher não é mulher, e assim por diante. Então, você já não tem, as pessoas já não têm mais a razão natural funcionando da forma que deveria funcionar, porque a inteligência delas não é mais iluminada pela fé. Se houvesse a fé, eles não poderiam chegar a esse ponto. Porque mesmo que eles não alcançassem esses conhecimentos, como esse conhecimento básico de que Deus existe, né? Ou melhor, Deus se eles não alcançassem esse conhecimento por meio da razão, eles teriam esse conhecimento ao menos por meio da fé, né? E muitos outros conhecimentos, né? Eu havia preparado aqui outras formas de mostrar que Deus existe, mas eu temo que a aula vai ficar muito longa, né? Então, existem outras formas de conhecimento que é mais simples para as pessoas entenderem, né? Por exemplo, se você observa, né, determinadas criaturas como as abelhas, você vai perceber que essas abelhas, elas fazem algo que por si mesma elas não são capazes de realizar, né? Por exemplo, qual das abelhas projetou o enxame de abelhas? Qual das abelhas descobriu a receita do mel? Qual das abelhas descobriu que você tem que pegar, sei lá, isso de pólen, isso, mas não sei, eu nem sei como é que faz mel, né? Quem é que sabe aí? Néctar, pólen, mas não sei o quê. Quem descobriu, quem foi a abelha que a gente possa descobrir, não há nenhum segredo, mas que uma abelha possa descobrir isso, esse que é o milagre, esse que é o X da questão. Como uma abelha poderia descobrir isso? Como uma abelha poderia descobrir toda a hierarquia social que ela mesmo executa aos animais que fazem isso? A natureza está cheia disso. Tem uma espécie de pássaros que eu não lembro qual. Ela escolheu uma determinada ilha lá no meio do oceano, a muitos quilômetros. E para chegar nessa ilha, ela precisa comer uma determinada quantidade de alimento. Não pode ser nem mais nem menos, porque se ela comer demais, ela engorda muito e não consegue fazer a travessia, que é muito longa. Se ela come menos, falta energia e ela não consegue chegar lá. Isso porque quando ela chega lá, nessa ilha, elas estão quase morrendo de fome, eles consumiram todas as suas energias ao longo do voo. Então, assim, eles têm que saber a medida exata, a dieta exata, né? São perfeitos nutricionistas, eles conhecem exatamente quanto que eles devem comer e exatamente quando eles devem começar a comer, né? E para você, quando chegar no dia da migração, todos aqueles pássaros vão ter comida a quantidade exata para poder fazer a viagem. Então, eles vão fazer a viagem deles e eles vão lá nessa ilha se reproduzir. Vão fazer seus ninhos, colocar os ovos, vão chocar. Os passarinhos, então, vão nascer nessa ilha. Depois, eles vão voltar, né? Vão crescer, vão se alimentar, vão voltar. E no próximo ano, eles vão fazer sozinhos esse caminho, novamente, né? Se você errar 1 grau, meio grau, 1 milímetro qualquer, na coordenada desse voo, você não vai atingir a ilha. Você precisa voar exatamente na direção certa. Nem 1 milímetro para cá, nem 1 milímetro para lá. Porque se você desviar 1 milímetro, com uma distância longa, o resultado vai ser que você vai sair muito mais longe. E se você se desviar um pouco, você vai cair no meio do oceano. Não existe ponto de referência, não existe nada, né? E acabaram suas energias, você vai morrer ali. Então, como seria possível que isso fosse feito por tentativa e erro? Pelo contrário, eles precisam fazer sempre da maneira certa, na primeira vez. E isso desde que o mundo é mundo.
né? Esses pássaros fazem isso. Enfim, então isso tudo mostra que na natureza, nas criaturas, existe um plano superior, existe uma razão superior que ordena todas essas coisas e que é muito acima, muito além, né, está muito acima, muito além da capacidade das criaturas mesmas, né? Estou vendo um aviso aqui do YouTube, mas acho que não é nada. Bom, se houver algum erro aqui, vocês me avisem. Então, existe uma realidade superior a essas criaturas que é capaz de ordenar a elas e de colocar na natureza delas essa mesma ordem, né, de tal forma que elas consigam, então, depois simplesmente executar aquilo que elas nem sequer podem entender que elas estão executando. Qual é a abelha que pode entender que ela tem a capacidades tão fenomenais como ela tem? Nós podemos compreender porque nós somos seres racionais, nós temos inteligência, mas a abelha não tem. Então, por essas e por outras, nós conseguimos entender que existe necessariamente um Deus e que esse Deus é inteligente, é sábio, é infinito, é perfeito. Esse Deus não é corpóreo, é um Deus espiritual, é um Deus que é puro espírito, que é ato puro, que é imóvel, que não pode se mover, que é perfeito e que é sumamente bom. E a partir desse conhecimento nós chegamos a certas conclusões, né? A primeira delas é o seguinte: qualquer pessoa ou qualquer coisa que faça alguma outra coisa, que seja capaz de fazer alguma outra coisa por si mesma, faz sempre tendo algo em vista, tendo aquilo que nós chamamos de uma finalidade, tendo um fim. Tendo um fim. Então, Deus, como criou o universo com uma finalidade. Porque se Deus criasse o universo simplesmente por criar, fizesse o universo simplesmente por fazer, seria algo muito imperfeito, né? Como assim não tem razão de ser? Como assim não tem motivo de ser? Se não tem razão, se não tem motivo, é algo imperfeito. Falta algo. Falta justamente a razão, o motivo. Então é claro que Deus fez tudo que fez por um motivo, por uma causa. E que causa é essa? Ora, a causa sempre tem a razão de bondade, ou seja, é sempre algum bem que eu pretendo alcançar. Ninguém e nada faz alguma coisa se com aquilo que faz não busca alcançar um bem, né? Então, se mesmo conosco é assim, quanto mais com Deus, né? Deus jamais poderia agir se ele não visse um bem a ser alcançado com meio dessa ação, por meio da sua ação. É claro que Deus, sendo perfeito, ele não está buscando, por assim dizer, um bem próprio que lhe faça ser melhor do que ele é, né? Mas, como não existe nada melhor do que o próprio Deus, Deus cria o universo tendo a si mesmo como a finalidade. Então, Deus cria o universo porque, de alguma forma, Deus quer que esse universo sirva para a sua glória, para ser glorificado. E é isso justamente que nós chamamos de glória acidental, né? Deus não se torna mais excelente nem mais perfeito porque criou o universo. Mas ter criado o universo é algo bom e, por assim dizer, aumenta a glória acidental de Deus, né? Acidental porque existisse ou não existisse, não faria Deus ser propriamente mais glorioso. Deus é infinitamente glorioso, Deus é infinitamente perfeito, né? Mas existe uma forma acidental, né, que poderia ser ou não poderia ser dessa forma. E que Deus faz. Deus poderia ter criado as coisas, Deus poderia não ter criado se não quisesse. Mas Deus fez. E se Deus fez, nós sabemos, então, com certeza que é algo muito bom. Então, isso mostra que existe uma perfeição na criação. Existe uma perfeição. Não significa que não existam, por assim dizer,
misérias e faz sobretudo depois do pecado original, né? É claro. Para o castigo nosso, existem, por exemplo, as doenças, os males e tudo mais. Mas tudo aquilo que Deus criou é bom e é perfeito. Então, por exemplo, a natureza das coisas, a natureza dos animais, ela é perfeita, né? Você pode pensar, por exemplo, na natureza de qualquer animal. É um desafio que eu gosto sempre de fazer, né, para os evolucionistas, né? Se você tem essa ideia evolucionista de que tudo existe a partir da evolução, você pega uma galinha que seja e pense o que você pode acrescentar na galinha que faça com que ela seja melhor do que ela é, né? Não existe nada que faça com que a galinha seja melhor do que ela é. Se você acrescentar algo à galinha que faça ela ser melhor, ela vai ter que deixar de ser uma galinha, né? Porque, por exemplo, se você põe dentes na galinha, de que servem os dentes para a galinha? Para nada, só vão estragar. A galinha não vai, ela só vai se atrapalhar, não vai servir para nada. Então, se você põe mãos na galinha, de que servem as mãos para a galinha? Não servem para nada, ela só vai se atrapalhar com essas mãos. Além do que o seu corpo tem uma determinada estrutura já feita para aquilo, então você não consegue modificar nada ali, a não ser que você mude e faça outra coisa, né? Então, tudo que existe, existe de maneira perfeita, e isso leva a um conhecimento que é muito importante para todos nós, católicos, que é o conhecimento de que se Deus fez todas as coisas de maneira perfeita, Deus não só fez as coisas, mas Deus continua governando todo o universo e governando de maneira perfeita, né? Até porque Deus é eterno, então Deus não faz nada no tempo. Tudo que Deus faz é para sempre e desde sempre, né? Então, Deus rege o universo que Deus mesmo criou sempre. Não existe um único momento em que Deus, como diz a Escritura, né? Deus não dorme, Deus está sempre vigiando, Deus vê tudo, Deus vê todas as coisas, Deus controla todas as coisas. E a partir dessa noção que nós podemos chegar por meio da fé também, e também por meio da razão natural, simplesmente considerando as coisas, nós podemos entender que Deus cuida de todas as coisas e que não existe nada que aconteça nesse mundo sem que passe pela, uh, pelo governo de Deus, pela autoridade de Deus. De tal forma que tudo que acontece no mundo ou é feito por Deus, ou é ordenado por Deus, ou é permitido por Deus, né? Deus dá a capacidade para as criaturas delas fazerem o que elas podem fazer. Então, o cachorro ele pode latir, ele pode morder, ele pode correr, ele pode abanar o rabo. Por que ele pode fazer tudo isso? Ele só pode fazer isso porque Deus deu essa capacidade a ele. E Deus mesmo opera essa capacidade nele, faz com que ele permaneça tendo essa capacidade. Que se Deus quisesse, Deus simplesmente parava de operar e o cachorro simplesmente deixaria de existir. Mas Deus continua operando essa realidade no cachorro, fazendo com que o cachorro seja o cachorro de acordo com a natureza do cachorro. Então, tudo que existe é assim. O vento sopra porque o vento tem uma determinada natureza que ele recebeu de Deus e que Deus mantém faz com que essa natureza continue existindo, né? Então, as leis do universo e a natureza de cada ser foi dado a esse ser por Deus. E se foi dado por Deus e permanece agindo por conta de Deus, então é claro que nada poderia sair do controle de Deus, porque se Deus quisesse que determinada coisa não acontecesse, bastava ele fazer que aquilo não acontecesse. Bastava ele não dar a capacidade operativa para que aquilo acontecesse. Então, se Deus quisesse que o cachorro não te mordesse, Deus simplesmente faria com que o cachorro não tivesse a capacidade de te morder naquele momento, né? Então, isso nós temos que entender que existe a divina providência, que Deus controla todas as coisas a todo momento. Eu já vi, lembro uma vez uma pessoa falando isso, eu sei que a maioria das pessoas, muitas pessoas ao menos, têm essa noção, de que a providência divina é algo que age só de vez em quando, né? E que a providência divina é algo que, naqueles momentos onde fica evidente, aí você diz, olha, isso foi a providência divina, eu acho que isso que foi a providência divina. Mas a providência divina não funciona só de vez em quando. Não é só quando você percebe que existe a providência divina que a providência divina existe. Não. A providência divina existe sempre. Absolutamente sempre, em todos os momentos. E não pode deixar de existir. Nunca, jamais.
Então, Deus controla todas as coisas sempre. Por mais que as coisas pareçam muito difíceis, por mais que pareça que tudo está dando errado, Deus governa o universo de modo perfeito, para um bem o maior que pode ser, né? Para alcançar o maior bem possível. Então, todas as coisas são governadas e concorrem para o melhor. Tudo que acontecer. Primeiro que você pensa, o Lula ganhou porque é a melhor coisa que podia ter acontecido. Isso nós podemos entender pela nossa fé e até mesmo pela nossa inteligência, né? Pelo simples fato do conhecimento de que Deus é perfeito, de que Deus necessariamente existe, que Deus necessariamente é perfeito e, portanto, Deus governa todas as coisas de forma perfeita. Só que na maioria das coisas, na verdade, a gente não consegue entender isso. A gente não consegue entender, poxa, é bom que o Lula tenha ganhado. Não consegue entender isso. E é claro que de forma relativa não é boa, né? Não é boa porque você consegue ver ali certas razões, certas coisas que são ruins e você desejaria que outras coisas tivessem acontecido. Mas, no final das contas, a nossa inteligência mostra e a nossa fé nos mostra, sobretudo a nossa fé nos mostra, que Deus comanda todas as coisas e comanda todas as coisas para o bem. Então, isso aqui é algo muito importante de nós termos, de nós exercitarmos e de nós buscarmos compreender e dar também, naqueles momentos em que nós não compreendemos, esse passo de fé, de entender, olha, se isso está acontecendo, se as coisas acontecendo dessa forma, é porque Deus quis assim. Então não vou reclamar, eu vou aceitar as coisas como elas são, porque é assim que Deus quis. Se Deus quisesse que fosse de outra forma, Deus teria feito. E se fosse melhor que fosse de outra forma, certamente Deus teria feito que fosse assim. Então, nas nossas vidas, muitas vezes a gente vive reclamando das coisas que nós temos, do que a gente come, do nosso emprego, porque, sei lá, meus filhos não me obedecem, porque minha esposa não faz as coisas da forma que eu quero, porque o meu vizinho põe música alta, porque, enfim, diversas coisas nós vivemos reclamando o tempo todo. Isso, de certa forma, é natural, porque a gente entende que as coisas são ruins, nós entendemos como aquilo nos prejudica, mas nós não entendemos o quanto aquilo é importante para nós, o quanto é importante que as coisas sejam dessa forma. Nós não entendemos o quanto aquilo é bom para nós. Então, acreditem, se o seu vizinho põe às 3 da madrugada um funk alto e te acorda, e no outro dia você trabalha mal, isso é um bem para você. Isso é um bem para você. Porque quem permitiu que isso acontecesse foi Deus, né? Se você, enfim, todas as coisas são assim. Não preciso citar aqui dificuldade por dificuldade, não preciso citar aqui as maiores calamidades. Todas elas são feitas ou permitidas por Deus e, portanto, são boas para nós. E isso é um dos conhecimentos que nós devemos ter enquanto católicos, né? Nosso Senhor nos ensinou isso, a nossa fé ensina isso e a nossa própria razão nos ensina isso, né? Aí surgem aqui alguns conhecimentos, eu vou tentar tratar desses assuntos aqui um pouco mais, de forma mais lenta, para quem tiver tarde aqui, pode depois assistir a gravação, mas é importante nós tratarmos de todos os assuntos aqui, para podermos depois seguir para os outros assuntos de forma mais tranquila, né? Sabendo que não foi deixado nada importante para trás. Então, se nós entendemos que Deus é perfeito, cabe perguntar, muitas vezes as pessoas se perguntam, por que então por que Deus, por exemplo, não poderia ele pecar? E por que Deus não poderia fazer algo de maneira imperfeita, né? É uma coisa bastante simples de entender. Deus não pode pecar, ou aquele argumento, né, de que Deus não pode fazer uma pedra tão pesada que ele mesmo não possa levantar. É muito simples de entender isso, porque pecar e não conseguir levantar uma pedra são uma fraqueza, são uma falta do ser. E Deus não possui nenhuma falta, Deus não possui nenhuma fraqueza. Ser capaz de levantar, de criar uma pedra que você mesmo não consegue levantar, não é uma demonstração de força, pelo contrário, é uma demonstração de fraqueza, né? E isto
prova justamente que Deus é absolutamente perfeito, absolutamente onipotente e absolutamente capaz de todas as coisas, porque não existe nada que ele seja incapaz, ou seja, não existe nada que ele não possa levantar, e não existe nada que, mesmo que ele possa criar, que ele não possa levantar. Isso porque se para ele criar algo que ele não pudesse levantar, seria necessário que ele criasse algo que fosse mais do que o infinito. Só que é impossível existir algo maior do que o infinito, porque o infinito é absolutamente infinito. Ele é o tudo, ele é plenitude total. Nada pode existir fora do infinito. Portanto, não é possível existir infinito mais um, infinito mais dois. Sendo Deus, portanto, infinito e perfeito, não é possível que exista algo que Deus não possa levantar, que Deus não possa, enfim, superar. Da mesma forma, mesmo que, por assim dizer, nós quiséssemos nos perguntar por que Deus não pode criar, então, pelo menos algo infinito. Se Deus criasse algo infinito, ora, um infinito mais outro infinito, se um é a plenitude de todo ser e outro é a plenitude de todo ser, qual é a diferença entre os dois? Nenhuma. Na verdade, eles são a mesma coisa. Então, não é possível existir distinção alguma entre o infinito e outro. Na verdade, não é possível que exista um infinito e outro infinito. Né? Só é possível existir um infinito. Porque a noção é exatamente a mesma, eles não se distinguem em nada. E coisas que não são diferentes em nada são absolutamente idênticas, portanto, são a mesma. Né? Então, não é possível que existam dois infinitos, não é possível que exista nada maior que o infinito. Portanto, isso só prova que Deus é perfeito. E é por isso que Deus não pode pecar, porque o pecado é uma falta, é algo menos do que deveria ser. E por isso Deus, evidentemente, não pode criar uma pedra maior do que ele possa levantar, não porque Deus seja fraco, mas porque a pedra nunca poderá ser tão grande ou maior do que Deus. Outra objeção que costuma se levantar quanto a isso é por que então Deus permite o pecado? Porque Deus permite o mal? Se Deus nos ama, se Deus é tão bom, se Deus é perfeito, por que é que Deus permite o mal? Porque Deus, enfim, permite o pecado? E a resposta para isso também é muito simples. Deus permite o pecado porque disso Deus permite o bem. E nós católicos podemos perceber isso de maneira muito simples, né? Pela própria permissão da crucificação de Nosso Senhor. Né? Deus permitiu que certos homens prendessem, esbofeteassem, humilhassem, flagelassem, depois pregassem Nosso Senhor, seu Filho, né, seu único Filho numa cruz, que o deixasse ali pendido, né, dessa cruz, sendo humilhado, maltratado, né, sofrendo dores terríveis, e Deus permitiu isso, né, até a morte de Nosso Senhor Jesus Cristo. E nós podemos entender como tudo isso é um mal. Poxa, o próprio Filho de Deus, que nunca fez nada de mal, que veio para o mundo e só nos fez o bem, ensinou tudo que era bom e curava todo mundo, enfim, só fazia o que era bom. Ele foi injustamente morto, né, ou injustamente torturado e morto. Todo mundo consegue entender que isso seja um mal. De fato, isso é um mal, sob um determinado aspecto. Porém, é a partir desse mal que Deus tira um bem muito maior, que é a salvação de toda a humanidade, como o próprio sumo sacerdote, né, profetizou, como diz a Escritura, né, sumo sacerdote então profetizou, ele não sabia que estava profetizando, mas ele profetizou, convém que morra um homem para que não pereça toda a nação, ou seja, convinha, era perfeitamente conveniente que nosso Senhor morresse pela nossa salvação, porque Jesus morrendo, ele ressuscitaria, né, para a glória eterna, a qual sempre lhe pertenceu, e com isso ele traria a redenção para muitos homens, para aqueles que crescem na sua que ele era o Filho de Deus, que ele é o Filho de Deus. Né? Então, por meio disso, Deus permite um mal, por meio de um mal, Deus permite um bem muito maior. E assim, em tudo, né?
por meio do pecado de certos homens, Deus vai tirar sempre daí outros bens maiores, por mais que a gente não consiga entender. Não consegue entender. Muitas vezes a gente consegue entender. Se a gente começar a pensar sobre isso, a gente vai entender, não, realmente é melhor que as coisas sejam dessa forma. Mas para isso a gente precisa meditar, precisa considerar isso. As outras vezes nós não vamos conseguir entender, pelo menos não nessa vida, né? Mas nós temos que exercitar nossa fé e pelo menos aceitar, olha, se Deus fez, perdão, se Deus fez as coisas dessa forma, é porque elas são boas, né? Então, Deus permite o mal, porque permitindo o mal, que é um mal nada mais do que aparente, ou um mal momentâneo sobre um determinado aspecto, Deus vai tirar algo muito maior, muito melhor, né? Então, se Adão e Eva poderiam não ter pecado, nós teríamos, sem dúvida, uma felicidade muito grande, seriam evitados muitos males e tudo mais. Mas porque eles pecaram, nós temos agora nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos a Virgem Maria, nós teremos um céu muito melhor do que nós teríamos se Adão e Eva não tivessem pecado, né? Então, para que exista o céu tão bom e tão perfeito, é preciso que certos homens pequem, é preciso que certos homens se condenem, enfim, é preciso que haja o sofrimento, é preciso que exista tudo que existe, né, e tudo aquilo que nós consideramos como mal, para que exista um bem e uma felicidade muito maior que decorre justamente da existência desses males. Não que decorre enquanto causa e efeito propriamente dito, mas porque esses males são ocasião de gerar outros bens maiores, né? Então, é isso, nós vamos chegando ao final dessa aula. Alguns pontos importantes aqui que eu vou tratar bem de leve, porque nós vamos explicar esses temas melhor na próxima aula, né? Então, nós já entendemos que Deus, com certeza, existe, nós entendemos o que é a fé, o que distingue a razão da fé, nós entendemos, então, que é possível alcançar um conhecimento de Deus por meio da nossa razão natural, e mesmo certos conhecimentos de como Deus é, de como Deus faz as coisas, por meio dessa razão natural. E aqui a gente também está, claro, iluminando melhor, né, trazendo melhor entendimento com aquilo que a gente aprende por meio da fé. Agora, o que nós só podemos alcançar por meio da fé, por exemplo, é o conhecimento de que Deus é uma trindade, de que Deus é uma essência, uma substância em 3 pessoas. E dessas 3 pessoas, existe Deus Pai, Deus Filho, né, e Deus Espírito Santo. Então, Deus Pai, que é a pessoa que nós estamos aqui estudando ao longo de todo esse capítulo, porque Deus Pai é considerado Pai, enquanto ele é a fonte da qual emana o Filho, e do qual, do Pai e do Filho, procede o Espírito Santo. Então, de Deus Pai, propriamente dito, que se afirma a existência de todas as coisas, a criação de todas as coisas, e o próprio ser, enquanto Deus é, né? Então, se diz propriamente que a criação foi feita, é obra de Deus Pai, embora essa criação, no fundo, seja das 3 pessoas, porque, sendo essas 3 pessoas o mesmo Deus, não é possível que uma pessoa haja sem a outra, né? Porque se uma pessoa age, então é o mesmo Deus que age, é a mesma essência, a mesma substância, que a mesma essência, melhor dizendo, que age. Então, não é possível que elas existam de forma separadas, não é possível que elas ajam de forma separada. Então, todos criaram juntos, mas se diz propriamente do Pai, da mesma forma que se afirma a sabedoria, né, especialmente do Filho, né, de nosso Senhor Jesus Cristo, do Verbo, mas, evidentemente, a sabedoria pertence a Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. E o amor se diz especialmente de Deus Espírito Santo, embora, evidentemente, o amor pertence também a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, é isso, né? Como eu disse, eu tratei aqui da Santíssima Trindade de forma bem resumida, nós vamos entender melhor na próxima aula, não, perdão.
estou cometendo um erro aqui. Nós vamos entender melhor esse assunto quando nós formos tratar do segundo artigo do credo, né, que se creio em Jesus Cristo, um só seu Filho, nosso Senhor. E aí nós vamos precisar explicar melhor a Santíssima Trindade e aquilo que nós conhecemos, né, a partir da fé da Santíssima Trindade, para podermos explicar melhor esse assunto. Deixa eu só entrar aqui na plataforma para ver se tem alguma pergunta, algum comentário. Quem tiver perguntas, por favor, aproveite o momento. Bom, é isso. Então, não temos nenhuma pergunta. Ok. Obrigado, Victor. Obrigado a todos, então, que me acompanharam até aqui. Vejo vocês na próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.